Olá, este é o programa Dialogando MAC, um programa da Capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Desde já, muito obrigado pela sua audiência. E hoje nós estamos aqui para tratar um assunto muito importante para a vida dos nossos alunos. Nós vamos falar a respeito de dificuldade de aprendizagem. E para tratar desse assunto, nós temos hoje aqui no nosso estúdio dois professores da nossa universidade, Dr. Marcos Vinícius, que é doutor em distúrbios do desenvolvimento, e a professora Maria Elisa, mestre também em distúrbios do desenvolvimento. Sejam muito bem-vindos em nosso programa Dialogando MAC. Bom, em primeiro lugar, reverendo Judásio, obrigada pelo convite, né? Eu acho que realmente trataremos de um tema relevante. Okay. Obrigado, queria agradecer o convite e falar do prazer que é estar aqui para poder discutir um pouco mais sobre a questão da educação. Que ótimo, professor. E todos nós sabemos que dificuldades de aprendizagem, essa dificuldade não está restrita apenas ao ensino médio, mas alcança também no ensino superior. Então vai aqui uma pergunta para os nossos entrevistados de hoje, e é a seguinte questão. Existem três termos que podem ser facilmente confundidos por aqueles que nos assistem. E eu queria que vocês nos explicassem isso. Qual é a diferença entre dificuldades de aprendizagem, distúrbios de aprendizagem e também transtornos do desenvolvimento? O tempo é curto, mas eu creio que vocês poderão nos ajudar nisso. Eu começo respondendo pela última expressão, transtornos do desenvolvimento. Quando utilizamos essa expressão, estamos tratando de questões relacionadas a um período anterior à sua escolarização, a escolarização da pessoa que se encontra nessa condição, muito ligado a questões psicológicas e mentais. Então, ela não tem uma relação direta com a questão de aprendizagem. Ela pode vir a se tornar um distúrbio de aprendizagem que tem uma relação direta com aquisições de processos ligados à leitura, escrita e soletração. Já a dificuldade de aprendizagem, esses dois primeiros itens estão voltadas à pessoa. Já a dificuldade de aprendizagem, ela é multicausal. Quando pensamos em dificuldade de aprendizagem, estamos falando de algo que pode ocorrer para qualquer pessoa que passa por um processo de escolarização em algum momento desse processo. Ela não tem uma relação única, exclusiva com o aluno. Ela tem relação com o aluno, processo de ensino e aprendizagem, didáticos, metodológicos e todas as questões relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem. Família, escola, enfim. Que com as medidas corretas podem ser superadas e sanadas. Nesse sentido, é muito importante pensarmos sobre os alunos que chegam à universidade, né? Ainda vivendo no período da adolescência, porque é isso que nós temos percebido, né? Não só na nossa universidade, mas no geral, e que a nossa ação com as dificuldades de aprendizagem, elas têm ocorrido efetivamente na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu digo isso quando eu penso nas nossas semanas pedagógicas, quando os temas são extremamente relevantes para pensarmos em como atender esse aluno, quando o tempo todo estamos fazendo referências a práticas pedagógicas inovadoras, o acolhimento do aluno. São essas questões que podem minimizar a entrada desse aluno na universidade, posteriormente o que ele pode encontrar de dificuldade de aprendizagem. Misa, como é muito conhecida na nossa universidade, carinhosamente chamada, né, Misa? Sim. Professora, existe alguma característica que é predominantemente hoje, está presente na vida do jovem, seja ele universitário ou não, que de alguma maneira mostra que ele tem uma tendência a ter alguma dificuldade, algum transtorno de aprendizagem ou não? Não, eu acho que uma tendência de dificuldade de aprendizagem, não. Né? Eu acho que nós vamos ter inúmeros fatores, né? Fatores multidisciplinares que podem promover
que façam aparecer essas dificuldades de aprendizagem. Agora, em relação aos transtornos, como o Marcos tão bem apontou, são questões que independem da própria vivência, né? São questões ligadas à aprendizagem do próprio sujeito, localizados muito mais no sujeito do que nesse ambiente, né? Onde ele está inserido, nas relações com a aprendizagem. Tá. E o professor, em sala de aula, ele tem facilidade de identificar no alunado, no aluno, esse tipo de dificuldade? Na verdade, o professor ele vai lidar com uma diversidade muito grande, porque quando pensamos no adolescente, temos que contextualizar de que adolescente estamos falando. De um modo geral, em um primeiro momento, tem acesso à universidade um grupo de jovens oriundos da classe média, que tem como projeto de vida fazer uma universidade. De um modo geral, eles não vão apresentar problemas, por exemplo, ou dificuldade do ponto de vista do conteúdo. Mas, com as políticas públicas de inclusão, políticas compensatórias, você começa a ter uma diversidade maior na universidade, tendo isso como um ponto positivo. E o Mackenzie é pioneiro nessas questões, de trazer toda a sociedade para dentro da universidade. E nós vamos ter algumas dificuldades próprias das condições daquela pessoa. Por exemplo, chegarem na universidade com um nível de alfabetização, de conhecimento geral, aquém do necessário para o seu processo de formação. O professor ele vai ter que lidar com essa questão. Ele vai ter que pensar algo que consiga trazer esse aluno para o convívio educacional. Na verdade, as estratégias que são voltadas para todos os alunos também servem para esses alunos. As estratégias montadas em sala de aula também servem para alguns alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem. E, quando necessário, algumas ações pontuais serão realizadas. Nesse sentido, eu acho que o ganho é para todos, né? Repensar, né? Um professor que repensa a sua prática pedagógica, que reflete sobre a sua aula, né, que está atento às características dos seus alunos, independente dele apresentar uma dificuldade de aprendizagem ou não, todos ganharão. Excelente. Provavelmente nós temos alguns alunos que nos assistem no programa de hoje e que provavelmente têm alguma dificuldade de aprendizagem. Agora, vem uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem aqui no próximo bloco. Quais são as ações e intervenções que o professor pode aplicar dentro do ambiente da sala de aula com um aluno que ele pode realizar? Ou como ele pode trabalhar com esse jovem que tem alguma dificuldade? Então, no próximo bloco, eu gostaria que a gente tratasse isso, que vocês respondessem essa questão, tá bom? Vamos para o intervalo e voltamos em alguns minutos. O mundo oferece muita matéria-prima. Pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza? Felizmente, o ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso, ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico, e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador? Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem essencial na grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. Mackenzie, há 146 anos formando gente que vai mudar o mundo. Estamos de volta com o nosso Dialogando Mac de hoje e deixamos aqui uma pergunta importante, suspensa para a professora Misa e o professor Marcos Vinícius nos
responder. Quais são as ações e intervenções que o professor pode realizar, portanto, dentro da sala de aula, como ele trabalha com o jovem com dificuldade de aprendizagem? Eu diria que o primeiro passo é o diálogo, não só com esse aluno, mas com seus pares. O professor não pode pegar aquela situação como sendo de exclusividade dele. A conversa com os demais professores, discutir o que dá certo, o que não dá certo, que estratégias eles irão adotar coletivamente, avaliar essas ações, enfim, ter diálogo entre os profissionais da área e com os alunos em sala de aula, né? Não existe uma fórmula pré-estabelecida, existe uma estratégia de diálogo, conversação e busca de apoio pedagógico dentro da instituição para esse tipo de ação. Nesse sentido, né, na nossa universidade, nós temos a CAP, Coordenadoria de Apoio Pedagógico, que diante de uma dificuldade, se o professor está sentindo, o professor nesse momento é apoiado, porque se ele percebe que na sua dinâmica, que algo não vai bem, existe como estar entrando em contato com a CAP, solicitando informações, cursos de reciclagem para o professor, para que ele possa dar conta do recado que é o cotidiano, né, que é o chão da sala de aula. Né? Então, eu acho que é um privilégio essa possibilidade que nós temos de acesso a outras informações e que possa estar construindo práticas, nos levando a construir práticas pedagógicas diferentes. Né, e que reitero aqui que irá beneficiar a todos os alunos, né, não só os alunos que possam apresentar dificuldades de aprendizagem. Sim. Se me permite complementar, Misa, eu falo do espaço da psicologia, sou psicólogo de formação e dialogando muito com a educação, para nós um ponto é pacífico. O espaço escolar é um espaço pedagógico. Nós temos uma tendência hoje na sociedade de patologizar as relações educacionais. Nós entendemos que ações pedagógicas resolverão a maioria absoluta das dificuldades de aprendizagem. Quando isso não ocorrer, aí sim, será tratado no nível da exceção. O que nós não podemos é inverter, colocar qualquer tipo de distúrbios ou transtorno à frente da questão pedagógica. Sim. Agora, professores, a gente ouvindo aqui vocês, é difícil a gente não associar uma dificuldade de aprendizagem com uma questão que está sendo muito debatida hoje, que é a questão da inclusão. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês a respeito disso. Qual é a relação entre a dificuldade de aprendizagem e a inclusão escolar ou universitária? Eu creio, reverendo, que todos têm que ser inseridos, não é? E a gente percebe que cada vez mais os alunos que apresentam, e aí a gente não vai nem mais falar de dificuldades de aprendizagem, nós vamos falar ou de distúrbios ou de transtornos do desenvolvimento, né? E esses meninos com certeza estarão em sala de aula e estarão incluídos, o que demanda do professor, né, demanda do professor, demanda da instituição, uma rede de apoio para que todos possam ser trabalhados, seja oferecido a todos, não trabalhados, as mesmas oportunidades, atendendo a especificidade de cada transtorno, de cada distúrbio que aí aconteça. E hoje a gente tem algum número de alunos em nossa universidade que, de alguma maneira, recebe atendimento em suas dificuldades, em seus transtornos? Temos, não? Em torno de 400 alunos. Então, nós temos hoje dentro da nossa universidade, nós temos aí aproximadamente 400 alunos que estão dentro do programa Sim. de inclusão, de atendimento, em razão das suas dificuldades acadêmicas apresentadas. Isso. É isso, né? Em razão, são alunos que apresentam, tem um laudo, né, do seu transtorno, e aí há uma especificidade neste atendimento, que são meninos, né, alunos atendidos no PROAT. Agora, quem mais hoje se beneficia com esse processo de inclusão dentro da nossa universidade? Quem são os grandes beneficiados com isso?
A inclusão é um processo que, claro, ele favorece a pessoa que está diretamente ligada à inclusão, mas favorece principalmente aos demais alunos, garantindo o acesso à diversidade. A aprendizagem ela se dá pela diferença e não pela igualdade. O diferente nós não sabemos como ele pensa. Quem pensa igual a nós já sabemos o que é, temos pouco a aprender. Com aquela pessoa que traz outras possibilidades, inclusive o professor aprende muito, porque ele revê sua prática didático-metodológica, ele repensa estratégias em sala de aula. Enfim, verificar essa possibilidade é uma grande oportunidade didático-pedagógica, tanto para o professor como para os demais alunos. Uhum. Nesse Sim, sentido, professor. eu acho que todos se beneficiam, né? E a gente entende que fomos criados para a igualdade, né? Por isso tanta questão envolvendo o tema inclusão, porque efetivamente eu acho que partilhamos todos dessa dificuldade de lidar com o diferente, Sim. né? E agora nós vamos ter que encarar esse diferente e trabalhar com ele. E muitas vezes é esse... E quando eu digo isso, reverendo Giudássio, eu coloco até nas diferenças entre colegas, né? Quer dizer, Perfeito. como fomos educados mesmo para a igualdade, o trabalhar com o diferente é um grande desafio para o professor, para a instituição, para o próprio aluno, para a família desse aluno também, né? Então, eu creio que todos se beneficiam. E em nenhum momento nós falamos que isso é fácil. Estamos falando que isso é possível. Pensar uma escola para todos é possível. Na diversidade, uma escola para todos. Ok, nós vamos fazer aqui um breve intervalo. Voltamos tratando desse assunto que é tão importante, não apenas para vocês, professores, que estão tão envolvidos com isso, né? Não apenas para a nossa universidade, mas também para os nossos alunos, para aqueles que nos assistem. Provavelmente é um pai, uma mãe que tem se angustiado tanto em ver o seu filho lutando com as suas dificuldades. Eu creio que esse programa vai poder auxiliá-los. Vamos para um breve intervalo, em instantes nós retornamos. As formas de estudar se renovam. Qualidade de ensino que tem 146 anos de história. Agora, você tem educação à distância. Universidade Presbiteriana Mackenzie. Cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o nosso programa Dialogando MAC, hoje tratando de um assunto bastante relevante para a nossa universidade, que é a questão da dificuldade de aprendizagem. Dr. Marcos está conosco, a professora Misa também está conosco, tratando desse assunto. E eu gostaria que eles pudessem agora ponderar um pouco a respeito quais são as dificuldades, professores, que nós podemos perceber hoje nos nossos alunos, quais são as maiores dificuldades percebidas dos nossos alunos que merecem, portanto, a nossa atenção. E qual o serviço de apoio que nós temos para esses alunos? E uma outra pergunta, olhando um pouco para a família, para o pai, para a mãe, como que esses pais podem receber apoio da nossa universidade e ajudar no acompanhamento com o filho? Tá. Em relação à primeira pergunta, o que nós percebemos, eu acho que num número grande, quando você pensa no coletivo da sala de aula, questões muito evidentes, e aí eu imagino que está muito inserido nesse universo contemporâneo em que vivemos, questão de concentração, eu acho que é bastante evidente, né? A questão da interpretação de texto, relacionado a trabalhar com conceitos, a estabelecer relações. Eu acho que isso a gente tem sentido muito. E tenho ouvido também algumas questões ligadas, que não é especificamente o foco com que eu trabalho, mas muitas questões também ligadas a cálculos, né? Então, acho que isso tem sido uma recorrente, né, como apresentação, e que entendendo que essas questões ocorrem no coletivo da sala de aula, né? Não por uma questão de culpa do aluno. A gente sabe como é que esse menino chega do ensino médio,
né? E com as questões da inclusão, né, Marco já tocou, a diversidade fica muito ampliada, né, dos alunos que recebemos hoje na universidade. Então essas questões ficam muito evidenciadas. E na educação nós não discutimos, e a Misa destacou isso, questão relacionada à culpa. A gente discute responsabilidade no processo educacional. O que compete a cada parte envolvida? Qual é a parte competente à família, à escola, ao próprio aluno? Sim, ao próprio aluno. Por quê? Porque uma das dificuldades importantes que existe é que esse aluno ele chega com uma cultura de heteronomia, de dependência do outro para tomar suas decisões. E ele tem uma dificuldade nessa transição para o mundo universitário, em que ele vai ter que tomar as rédeas da aprendizagem em suas mãos. Ele vai ter, por exemplo, que administrar o seu tempo de estudo. E muitas vezes ele se confunde nesse campo. Né? Ele não vai ter alguém dizendo o tempo todo, faça e não faça. Pode e não pode. Ele vai precisar de um grau de autonomia para tomar essas decisões. E aí a universidade tem tido um papel importante. Porque, em média, é verdade, o tema do programa é a dificuldade, mas, em média, o aluno que chega à universidade, ele já é um vitorioso. Ele é uma pessoa com histórico de ser bem-sucedido em seu processo educacional. Então, ele vai precisar passar por essa transição e por isso que a gente fala, a dificuldade ela é perfeitamente superável no campo educacional. Ok. E hoje nós temos, então, a nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie, ela tem um diferencial nessa questão da inclusão. Temos, então, um programa ou programas que dão apoio a esses alunos. Sim, é isso? Temos a Proato, que dá apoio a esses alunos, né, em que são oferecidos atendimentos, né, que se recolhe, num primeiro momento, o acolhimento, a compreensão da queixa, né, porque às vezes a queixa não está nem muito clara para o aluno, né, orientação de estudos, quando a gente fala de dificuldade de aprendizagem, isso tem ocorrido também muito, e no sentido de estar devolvendo, né, o que o Marcos aponta, essa autonomia, porque nós precisamos ter um aluno universitário que conquiste essa autonomia, e é uma autonomia não só de independência de afazeres, mas é uma autonomia no pensar. Sem dúvida. Né? É uma autonomia neste pensar, né, no tomar decisões. E eu acho que aí o papel da universidade, o papel do professor é fundamental. Porque em sala de aula, devemos pensar em ações que promovam essa autonomia. Né? Que esse aluno possa trabalhar no coletivo, lidar com as diferenças, que isso será bom para todos. Né? Eu acho que esse menino chega exatamente com muito pouca autonomia do seu pensar, né, de todas essas questões. E em relação à família que o senhor havia perguntado, eu acho que a gente tem uma palavra de parceria com essa família. O Mackenzie ele tem um histórico de trabalhar essa diversidade, de acolher a diferença, de pensar uma escola para todos. E nós temos a responsabilidade aqui no Mackenzie de trabalhar com esse aluno a sua participação na sociedade, sempre pautada pelos preceitos éticos, de respeito à sociedade, de um atendimento de excelência, de qualidade, garantindo a legitimidade na atuação profissional na sociedade em que estamos inseridos. Né? Ok, muito bom. Professor Marcos, obrigado pela sua presença aqui. Professora Misa, muito obrigado. Foi um prazer, nós é que agradecemos. Estamos aí encerrando o programa, mas eu creio que aqueles que nos assistem foram bem informados, bem orientados a respeito da nossa universidade e de como nós estamos aqui abertos para poder atender e ajudar todos os nossos alunos. Nós queremos agradecer a sua audiência, agradecer você por você ter acompanhado o programa de hoje e queremos aqui deixar o nosso endereço, você acompanha aqui embaixo os nossos telefones, o nosso endereço de e-mail. Em alguma medida, todos nós temos dificuldades de aprendizagem.
todos nós. Isso porque, como a própria palavra de Deus nos ensina, a Escritura Sagrada, ela nos ensina, nós somos seres humanos e somos falíveis, temos as nossas carências, temos as nossas limitações. Então, Dr. Marcos, professora Misa, eu penso que vocês concordam com isso. Em alguma medida, todos nós temos as nossas limitações, temos as nossas dificuldades de aprendizagem e é importante que você saiba disso. Aqui nós estamos abertos para acolher você, para poder ajudar você, para poder estender o braço, poder ouvir e tentar de alguma maneira ajudar você. Então não hesite em procurar ajuda desses colegas, desses professores aqui na nossa universidade. Deus te abençoe e até o próximo programa. Oi, a minha dica de hoje é um livro sobre teatro. Ele se chama Ler o Teatro Contemporâneo. Bem, esse ler o teatro contemporâneo significa o seguinte: como que na contemporaneidade já não tratamos mais das grandes narrativas, não se trata mais de estruturas dramáticas, mas sim se trata justamente dessa nossa era, que é uma era fragmentada principalmente nas narrativas teatrais. Então esse livro, para quem tem interesse, ele é fundamental. Ler o Teatro Contemporâneo, e o autor é o Jean-Pierre Riengart, ok? Fica aí a minha dica. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie. O mercado está buscando profissionais cada vez mais especializados. Você está preparado? Faça um curso de especialização Lato Sensu no Mackenzie. Agora com 4 opções de ensino à distância: gestão estratégica de negócios, marketing estratégico, gestão financeira de negócios, gestão estratégica de pessoas. Cursos totalmente online, conteúdo exclusivo criado por professores com ampla experiência profissional. Destaque-se no mercado. Mackenzie, ainda mais perto de você.